Pronto, gente. A aula vai começar a ser gravada agora. E a gente vai começar. Um minutinho. Só conseguir. Eu só consegui aumentar a tela aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Por favor, observem essa imagem aí e me digam o que é que vocês conseguem entender dessa imagem. Vocês estão notando o quê? Que animais são esses aí? Uma população de insetos, perfeito. Gafanhotos, exatamente, Letícia. Gafanhotos. A gente ouve falar, né, de nuvens de gafanhotos, né, de hoje não, né? Até em registros históricos antigos, até na Bíblia, tem, não tem? É isso mesmo, gente? Pois é. Então, é um fenômeno bem complicado, né? Por quê? Você tem uma grande quantidade de indivíduos de uma única espécie, tá certo? De uma única espécie. Isso gera consequências no ambiente onde ele está, beleza? Pior ainda é quando ele pode se deslocar para outras regiões, né? Se reproduzir nessas novas regiões, utilizar todos os recursos, comer todas as plantas da região, né? Então, isso gera problemas. Vocês sabem qual é o nome desse tipo de deslocamento, né? De muitos indivíduos de uma espécie, de um local para outro, e chegando lá, se reproduzem, se alimentam daqueles recursos lá. Vocês sabem como é o nome desse processo? Migração. Perfeito, Luísa. Mandou bem. Então, gente, o que nós vamos estudar hoje, o que nós vamos aprender hoje, é sobre populações, tá? Vocês, de vez em quando, escutam aí no jornal que o IBGE registrou um aumento da população de idosos. Significa que nas últimas décadas as condições de vida melhoraram, né? Se você tem mais idoso, né, o pessoal está vivendo mais, é porque as condições de vida melhoraram. Ou, às vezes, você tem, em tal época, você teve muita mortalidade infantil, né? Então, enfim, isso tudo, tá? É o estudo das populações. Né? Só que nós não somos o IBGE e nós não estamos estudando só a população humana. Então, qual é o nome da ciência que estuda esse tipo de coisa? Número de indivíduos de uma população, quantos morrem, quantos nascem, quantos viajaram para outro local e se estabeleceram lá. Pronto. O nome dessa disciplina é ecologia. Só que ecologia é uma coisa muito grande, né? E essa é a ecologia de populações, beleza? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Ecologia de populações. Alguma dúvida até aqui? Beleza. A ecologia de populações, ela estuda número de indivíduos, acompanha aí no texto, estuda número de indivíduos, quantos indivíduos nasceram, quantos indivíduos morreram, por que nasceram mais naquela época,
por que morreram mais indivíduos naquela época ou naquelas circunstâncias, né? Uma outra coisa que a ecologia de populações ela entende que quanto menor o nível de indivíduos de uma população, menos estável é esta população. Já quanto maior o número de indivíduos, mais estável é essa população. A gente sabe isso meio que por autodidatismo, quer ver? Quando vocês ouvem falar que a população de leões na África está muito pequena, eles correm mais ou menos risco de serem extintos? Mais, exatamente. Isso fica claro para vocês. Mas por que vocês sabem disso, mesmo sem terem, talvez, estudado mais a fundo isso? É porque vocês inconscientemente têm essa noção de que coisas imprevistas acontecem, né? Então, se você tem poucos leões e leoas numa população, tá? Se houver uma queimada, uma seca, se houver algum período de fome, acabou-se, sabe? A espécie é extinta, principalmente se aquela for a única população, né? A espécie é extinta. Então, nós sabemos disso meio que por senso comum, tá? Quanto menor o número de indivíduos, menos estável é essa população. Quanto maior o número de indivíduos, mais estável, né, essa população, mais segura ela está de que permanecerá durante várias gerações aí na natureza. Mas é importante a gente entender, gente, que a ecologia de populações, ela não está interessada em se aprofundar. Acho que algum microfone aí está vazando aí. É importante a gente frisar que não há um aprofundamento aqui, nessa parte, de aspectos fisiológicos. Por exemplo, a gente não quer saber aqui o formato da unha de uma onça, ou como são as câmaras do coração de um crocodilo. Não, nesse momento a gente não quer saber isso, beleza? Aqui a gente quer saber como se fosse o IBGE. Quantos nasceram, quantos morreram, por quê, tá certo? Onde estão esses indivíduos? Cadê esses indivíduos? Certo? Alguma dúvida? Não, prof. Ok. Então, olha que passarinho lindo, Gabi. Ó, esse é o pintor verdadeiro. Nome científico, Tangara fastuosa. Esse passarinho, Gabi, ele só existe, ele só está presente na floresta atlântica, beleza? Você não vai encontrar ele na Amazônia, nem no Cerrado, nem na Caatinga, nem no Pantanal, só na floresta atlântica, tá? Por que eu coloquei essa imagem aqui? É porque, acompanha esse textinho aí em cima, cada população vive dentro de manchas de hábitats adequados, beleza? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada espécie ela precisa de um tipo de alimento, de um tipo de clima ótimo, certo? Tem aves, por exemplo, que adoram climas quentes e úmidos, mas tem aves que adoram climas muito frios, estão adaptadas para isso, tem penas adaptadas a isso, se alimentam de animais que estão naquela região fria, ártica. Então, veja, cada população vive dentro do seu quadrado, beleza? É possível pegar um cachorro, um husky siberiano, e trazer para o Nordeste e ele sobreviver? Mas ele vai sofrer bastante, né? Vai sofrer bastante porque o corpo dele, o organismo dele, não se dá muito bem com essas condições. Mas existe uma coisa chamada tolerância genética, né? Então, você tem os indivíduos conseguindo, muitas vezes, se aclimatarem, ok? Eles conseguem se aclimatar. Mas isso tem um limite? Tem. Isso tem um limite, tá? Você não vai ver pinguins sobrevivendo muito tempo aqui no litoral, né, de Recife. Você não vai ver. Eles podem até chegar aqui, mas rapidinho ele vai sucumbir, porque existe um limite para essa tolerância. Então, beleza, gravem isso, certo?
cada população vive dentro de manchas de hábitats adequados. Alguma dúvida até aqui? Ok. Lembrando que habitat é o endereço do bichinho, beleza? A profissão dele é outra coisa, é o nicho ecológico, né? Então, pronto. Uma coisa que vocês têm de saber, na verdade, vocês já sabem disso, mas é importante a gente reforçar. A gente tem que sempre lembrar, Gabi, que as populações são dinâmicas. O que é que isso quer dizer? Elas não vão ficar o resto da história da espécie com a mesma quantidade de indivíduos, nem com a mesma proporção de idosos e de jovens, nem vão estar no mesmo local o tempo todo, tá? Nem vão ter as mesmas características. Então, o que é que acontece? As populações são dinâmicas. Por que elas são dinâmicas, professor? Elas são dinâmicas porque o ambiente também é dinâmico. O ambiente está mudando o tempo todo, tá certo? Então, pode ser que numa época tenha uma seca um pouco maior, tá certo? Pode ser que em outra época chova bastante, tendo muita comida e assim favorecendo no fim das contas, a reprodução da espécie, né? Se tem mais comida, eles vão ter condição de colocar energia na prole, nos cílios, tá entendendo? Então, as populações são dinâmicas porque o ambiente é dinâmico, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, prof. Ok. Uma outra coisa que a gente tem que entender, gente, é que os ambientes que tem mais espécies diferentes ali, tá? Você vai encontrar várias espécies de pássaros bem diferentes uns dos outros, insetos bem diferentes uns dos outros, tá? Carnívoro, herbívoro, de todo tipo. Pronto, esses ambientes que têm mais diversidade, que têm mais riqueza também, são ambientes heterogêneos. Hetero significa diferente. Ambientes heterogêneos são ambientes que variam bastante. Olha nessa imagem, gente. Aqui nessa parte central da imagem, vocês estão vendo um descampado. Ou seja, uma região aqui que não tem quase nenhuma planta, tá vendo? O solo está à mostra. Diógenes falou. Na Caatinga tem várias espécies diferentes. É verdade. Na Caatinga tem várias espécies diferentes. Mas tem alguns ambientes que são incríveis, viu, Diógenes? Por exemplo, o Cerrado. O Cerrado tem áreas assim, que são mais abertas mesmo, tá? Tem essas, o solo à mostra mesmo. Já tem outras partes mais fechadas. Então, o ambiente, quanto mais heterogêneo, quanto mais diferentão ele for, tá? Maior riqueza e diversidade você tende a encontrar ali, tá certo? Você vai ter diferentes espectros de espécies que conseguem, dentro daquela região geográfica, se estabelecer. Agora, quer ver um exemplo? Safira falou, tem muita degradação no Cerrado. Tem muita degradação porque o pessoal está desmatando bastante para plantar soja, tá certo? Colocar gado e sem necessidade, né? Nós já temos muita área, Safira, para fazer tudo isso. Nós já temos muita tecnologia para ter uma produtividade incrível, sem cortar nenhuma planta mais da Amazônia nem do Cerrado, tá entendendo? Então não tem necessidade de desmatar nada mais. Principalmente o Brasil, né? Um país com uma extensão quase que continental aí. É uma questão que realmente a gente precisa entender, viu, Saf? E aí, o que é que acontece, gente? Vou dar agora um exemplo extremo do contrário. Imagina uma área, certo? Uma área. A Rayane falou, é o contrário que está acontecendo. Pois é, né, Ray? As pessoas acabam se esquecendo, né, de cuidar
E aí a questão vai ficando cada vez mais grave, né? Vou dar um exemplo bem oposto agora, tá? Imagina um ambiente que é todo igualzinho, é todo parecido, tá certo? Sabe um campo de futebol que só tem grama? Pronto. Imagina um ambiente que basicamente é gramíneas. Você tem isso lá nos campos sulinos, tá? Vocês já devem ter visto isso em geografia. Professor Gilvandro falou isso com vocês na ano passado, não? Não, né? Pronto. Então você tem aí diferentes ecossistemas e diferentes biomas no Brasil. E um deles são os campos sulinos, que são áreas territoriais enormes, tá? Com a predominância de grama, espécie de grama, sabe? Você olha assim, meu irmão, só tô vendo grama. Pronto. Aquele ambiente é um ambiente homogêneo. É um ambiente que é quase todo igualzinho, tá? Pronto. Esses ambientes homogêneos, que é quase tudo igual na faixa territorial, eles tendem a ter mais ou menos espécies diferentes ali. Menos. Eles tendem a ter menos. Por quê, professor? Porque as espécies, eu falei no início, olha aqui nosso passarinho, Gabs, as espécies, elas vivem dentro de manchas de hábitat adequado. E você tem um local que é tudo igual, só vai ter espécie que que está contemplado naquele tipo de mancha. Já se você tem um ambiente diversificado, pronto, nessa parte mais amostra aqui do solo, tem uma espécie de formiga que faz a casa dela numa boa, ela adora. Aqui nessa parte de trás ali, ó, que tem uma parte mais com árvores maiores, pronto, aqui você vai ter talvez carnívoros de grande porte, né, que vivem mais escondidos. Aqui nessa parte mais arbustiva, talvez você tenha tipos de insetos diferenciados. Então, você tem mais chances de ter uma diversidade, beleza? Então, vamos lá, o que a gente viu até agora. Cada espécie vive dentro de manchas, ou seja, de características ali adequadas, né? As populações mudam ao longo do tempo, tá? Uma época morre mais, outra nasce mais. Numa época tem mais idosos, outra tem mais jovens. Numa época eles estão em um local, outra época eles estão em outro. E ambientes heterogêneos, que são diferentões, que aqui tem um corpo d'água, aqui já está meio seco, aqui já é uma região florestal, aqui já está meio descampado. Pronto. Esses têm mais chances de ter mais espécies, de diferentes espécies. E uma outra coisa que vocês precisam ter em mente, sempre que vão estudar populações, é o conceito de migração. Vamos entender o que é migração, qual é o conceito. Migração é sair para um local e se estabelecer nesse local novo, utilizando os recursos desse local e lá se reproduzindo. E uma coisa importante, olha aí no texto. Migração é sempre a nível de população. Então, se um gafanhoto daquele, só um, resolveu não seguir o grupo estava indo para o norte e um gafanhotinho, só um indivíduo, decidiu ir para o oeste. Tá só ele. Chegou no oeste, numa região bem mais distante, pronto. Aquele ali, só aquele bichinho, é considerado migração? Aquele movimento daquele único indivíduo? Não. Não, né, Leite? Então, migração a gente sempre entende que é a nível de população. Por exemplo, essa imagem aí. Acho que é gnu. Tem umas zebrinhas aí também, tá? Mas você tem aí uma grande população que se estabeleceu nessa região, estão se alimentando, provavelmente vão procriar, tá certo? Aí a gente pode dizer, com certeza, que eles migraram para essa região em algum momento, certo? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Ah, pronto, Matheus. É o seguinte, Matheus.
A migração, ela se dá quando um monte de indivíduos juntos vão de um local para outro e se estabelecem lá. Fixam residência lá. Residência entre aspas, né? Se for só um indivíduo, tá? Tipo, se eu quiser ir morar na Europa, só eu, ninguém foi junto comigo, tá? O pessoal ficou em seus locais. Eu fui morar na Europa. Pronto. Esse ato de Rafael ir para a Europa não é migração, porque migração é a nível de população. Agora, se você teve lá na Primeira Guerra Mundial uma quantidade bem expressiva de europeus vindo para o Brasil para fugir da guerra, tá? Isso aí é migração ou não é, Augusto? Pronto, exatamente. Exatamente. Letícia falou que esses animais sempre vão estar migrando ou podem escolher um local permanente para ficar. Letícia, eles podem escolher um local permanente para ficar, tá certo? E animais têm uma tendência maior de permanecer em determinados locais, ok? Sobretudo, por exemplo, tem espécies que estão só na floresta atlântica nordestina, beleza? Então ele vai ficar ali naquela região. Sobretudo, Letícia, num contexto em que a floresta atlântica está tão, coitadinha, tão destruída, né? Você só tem fragmentos florestais. Mas a gente até vai usar esse exemplo daqui a pouco. Então tem espécies que migram menos. Já tem outras espécies que migram com maior frequência, ok? Você tem exemplos clássicos aí de borboletas que vêm lá do Canadá, para o México, se eu não me engano, sabe? Acho que 2.000 quilômetros por aí, 1.000 e tantos quilômetros, eles percorrem borboletas e vão lá, se estabelecem, procriam e como é que se diz? Fogem do inverno daquela região, entendeu? Entendeu, Letícia? Então, tem espécies que precisam migrar. Aves, por exemplo, migram bastante. Aves migram bastante. Tem aves que só conseguem se reproduzir, se estabelecer, aliás, só conseguem se reproduzir em locais com características peculiares, certo? Então, você tem muitas aves aí migrando. E elas têm maior facilidade, né? Por voarem. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Certo. Então, migração é um fator muito importante. Então, eu pergunto para vocês, isso aqui é migração ou não é, pessoal? Esse bando de gafanhoto, né? É migração. Estão indo a nível de população. Estão se deslocando, vão comer tudo que encontrarem lá na nova região. E, além disso, vão procriar. Certo? Vão procriar. Então, vocês já sabem o que é migração. Tá. Mas, então, qual é o nome que se dá a esse deslocamento que você vê ali? Pronto. Isso aqui, você vê muito ali no Rio Capibaribe, certo? Você vê essas garças aí. Tá? Elas não estão paradas o tempo todo. Elas estão ali se movimentando. Uma vai para um lado, uma vai para o outro. Uma está um pouquinho mais distante. O nome disso não é migração. O nome disso é dispersão. Tá? Então, dispersão, gente, é a saída de um local, né, de um lugar para outro, sem que seja definitivo nem unidirecional. Certo? Então, se essa garça for lá atrás daquele mangue ali, não significa que ela vai ficar lá e nem foi a nível de população, né? Foi um indivíduo que foi para lá e, além disso, não é unidirecional, ou seja, não estão todos indo para o mesmo canto, beleza? Então, é uma coisa assim meio difusa, certo? É uma coisa que eles estão ali se movimentando dentro de uma faixa territorial. Eles não estão migrando, eles não estão fazendo uma viagem para um novo local, para se estabelecer nesse novo local, para se reproduzirem nesse novo local, não. Eles estão apenas mudando de lugar aí
por um curto período de tempo, tá? Não é definitivo. Então, portanto, o modo como os indivíduos afastam-se uns dos outros. Isso é dispersão, ok? Às vezes o professor, inclusive eu, chego na sala e falo, pessoal, vocês estão muito dispersos hoje, né? Às vezes eu falo isso literalmente mesmo, que às vezes um aluno está saindo da cadeira, senta na outra cadeira e vai conversar, opa, pessoal, vamos se acalmar. Vocês estão se dispersando dentro da sala. Na hora do recreio ali, do intervalo, vocês estão se dispersando, tá? Vão beber água, aí depois vão para a quadra, ou, enfim. Isso tudo é dispersão. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, prof. Ok. Agora, gente, o modo, né? O modo como esses organismos eles se dispersam, eles se afastam uns dos outros, ele varia, beleza? Vamos entender como se dá esse tipo de os diferentes tipos de dispersão. Olha essa imagem aí, pessoal. Você tem a dispersão uniforme, à esquerda aí, a dispersão aleatória e a dispersão agrupada. Posso repetir sim, Kailane? Com certeza. Dispersão, tá? É a maneira como os indivíduos de uma espécie se afastam uns dos outros. Você tem uma espécie de... Você tem uma população de pulga num cachorro, tá? Quem tem cachorro sabe disso. Quando você olha a barriguinha do cachorro, tá lá as pulguinhas andando ali, tá? Então as pulguinhas se afastam umas das outras na barriguinha do cachorro. Elas estão se dispersando, beleza? Entendeu, Kailane? É o modo como os indivíduos de uma mesma espécie, tá? Pode ser espécie de pulga, pode ser espécie de ave, pode ser espécie humana. Como elas estão se afastando uns dos outros, tá? Em uma faixa territorial. Alguma dúvida, Kailane? Certo, querida. Qualquer coisa, fala. Então, essa dispersão, gente, ela pode ser classificada em 3 grandes tipos, beleza? Vamos lá. Essa dispersão, ela pode ser uniforme, aí à esquerda, pode ser aleatória, que está aí na imagem central, e pode ser agrupada, pessoal. A dispersão uniforme, tá? Ela geralmente mostra o seguinte, que os organismos, eles não podem ficar muito pertinho um do outro. Deixa eu mostrar aqui, gente. Rapidão, viu? Pronto. Todo mundo olhando para essa imagem aí, gente. Como é o nome desse tipo de relação ecológica mesmo? Alguém lembra? Amensalismo. Muito bem, Augusto. Muito, muito bem. Graças a Deus. O amensalismo é uma relação desarmônica, né? Onde você tem uma espécie inibindo a outra espécie. Perceba que aqui, olha, nessa imagem, embaixo, você tem uma espécie de fungo do gênero Penicillium, tá? E esse Penicillium, ele produz uma substância chamada antibiótico. O antibiótico inibe o desenvolvimento de bactéria, tá? Essa bactéria aqui, ó, que está acima, é o Staphylococcus, tá? Então, o que que acontece? Você tem aí, então, esse tipo de relação em que uma espécie inibe a outra. Mas você também pode ter um tipo de inibição a nível de indivíduo, às vezes dentro da mesma espécie. Tá certo? Vou voltar aqui. Pronto. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos uma dispersão uniforme, que é como se fosse o seguinte. Cada indivíduo aqui
tem a sua faixa territorial. Um não chega perto do outro. Isso vale muito para planta, por exemplo, ok? Você vai, às vezes, numa região lá, temperada, em que os pinheiros, eles estão meio que à mesma distância um dos outros. É incrível, tá? Mas não é por acaso, certo? Então, um inibe o outro ali e um não chega muito perto do outro. Então, essa dispersão, ela é uniforme, ela é toda igualzinha, tá vendo, gente? Dispersão uniforme ou homogênea, ok? Quando vocês notarem isso aqui, viram essa imagem aqui, alguma prova, qualquer questão, você já sabe, opa, tem alguma relação aqui de inibição, né? Pode ser amensalismo ou coisa parecida, certo? Em que uma está garantindo que a outra não adentre, né, a sua faixa territorial, certo? Alguma dúvida sobre dispersão uniforme? Pode falar, gente. Não, prof. Certo. Então, dispersão uniforme, cada indivíduo dessa população, olha, nesse quadrado você tem uma população, gente. População, vocês lembram, é um conjunto de indivíduos, tá? Da mesma espécie que ocupam um determinado espaço, beleza? Que vivem em uma determinada região, um determinado habitat. Isso é uma população. Então, essa dispersão é uniforme. Vamos para o segundo tipo agora. Aqui na imagem do centro, ó. Dispersão aleatória. Dispersão aleatória. Essa dispersão aqui, meu povo, vocês acham que existe aqui algum tipo de inibição entre os indivíduos? Os indivíduos estão inibindo uns aos outros, pessoal? Não, né? Você tem aqui organismos bem próximos, inclusive, ó, bem próximos. Agora, tem uns que estão separadões aqui. Então, aleatório é uma coisa que é o quê, gente? É uma coisa que é ao acaso. Kailane, inibição é o seguinte: inibir alguma coisa é impedir que essa coisa aconteça ou que essa coisa chegue perto, beleza? Então, quando um fungo inibe uma bactéria, esse fungo impede que essa bactéria se desenvolva perto dele, beleza? Então, é nesse sentido que eu estou falando, né? Aqui na esquerda, nós temos uma dispersão uniforme porque um indivíduo inibe o outro, ou seja, é como se ele produzisse aqui, de repente, uma substância química, Kailane, que faz com que não seja interessante, tá? Que esse indivíduo chegue pertinho do outro, tá entendendo? Seria mais ou menos isso. Isso aqui é chamado muitas vezes de alelopatia também, tá? Alelopatia, que é essa produção de substâncias que inibem. Entendeu? Qualquer dúvida que você tiver, pode falar, Kailane. Ficou claro, né? Maravilha. Então, gente, a dispersão aleatória é uma dispersão aqui no meio, olha, na imagem central, é uma dispersão que é ao acaso. Ela acontece ao acaso, tá? Não tem uma programação, não tem uma substância química que está afastando um indivíduo do outro, não tem aqui uma competição maior que justifique isso. Eles estão dispersados de forma aleatória, beleza? Ao acaso. Deixa eu ver aqui se eu pego alguma coisa aleatória aqui. Eu vou conseguir aqui. Pronto. Eu acho que essas aves aí, tá? Elas estariam dentro desse modelo aí aleatório, beleza? Você tem uma lá no canto, uma mais aqui, outras agrupadas, outra diferentona ali, lá no final aqui do lado direito. Então você tem, gente, uma coisa que é o acaso, beleza? É o que dá na telha da garça aí, certo? Lembrando que não tem nada a ver com migração. Pronto. E nós temos também a dispersão agrupada. Essa aqui, gente,
é o seguinte, os organismos, eles nascem com uma predisposição social de formar grupos, tá entendendo? Tem organismos que já nascem com essa tendência de viver em grupos, tá certo? Por exemplo, você tem muitas vezes bactérias que vivem juntinhas, tá? Você tem colônias bacterianas, certo? Às vezes formam ali aquele monte de aglomerado, certo? Então, ele já tem essa tendência, mas não é só bactéria, tá? Tem animais também que têm uma tendência para viverem juntinhos, certo? Alguns insetos, por exemplo, certo? Eles têm essa tendência de viver agrupados. Então, isso é uma coisa que já é genético, beleza? A espécie já nasce com essa predisposição, com essa tendência. Augusto perguntou aqui, os humanos realizam algum tipo de dispersão? Realizam sim, Augusto. A gente está sempre realizando dispersão, certo? E a nossa dispersão é, em geral, tá? Em geral, claro que tem exemplos e exemplos. Mas os seres humanos estão se dispersando assim, de forma aleatória, tá? Porque tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde, né? Então, tem gente que de manhã está se deslocando para o supermercado. Tem gente que está se deslocando para o trabalho. Tem gente que está indo visitar a mãe. Tem gente que está indo para a escola, tá? Dentro da escola, você também tem uma dispersão ali meio que aleatória, tá? Por mais que você tenha, talvez, uma tendência dos adolescentes estarem ali em grupinhos, eu acho que o modelo que melhor explica, tá, a dispersão humana é o modelo aleatório. Beleza? Lembrando mais uma vez, viu, Matheus? Não tem nada a ver com migração, ok? Não é migração. Estamos falando de dispersão. A pessoa que saiu de casa para comprar pão na esquina, ela não está migrando para a padaria. Ela está se dispersando da casa até a padaria para conseguir alimento e ela volta para casa, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, prof. Certo. Já a dispersão agrupada, meu povo, é uma dispersão que eu falei, né? Que você já nasce com essa predisposição em formar grupos, certo? Agora, quando a gente fala em população, a gente tem que entender que as populações nem sempre elas vivem todas na mesma regiãozinha, não. Tá certo? Eu acho que quem foi que perguntou, deixa eu ver aqui. Alguém falou. Eu dei o exemplo da Mata Atlântica, que tá toda fragmentada. Não sei quem foi mais, não. Mas, olha só, gente. Isso que vocês estão vendo aqui, tá? São fragmentos, tá? Você tem uma região geográfica com fragmentos florestais. Fragmentos de Mata Atlântica, Floresta Atlântica Nordestina, tá? Nossa floresta tá, a maioria tá assim, a Floresta Atlântica. Toda picotada, com manchas, né? De floresta. Fragmentos florestais. O que acontece é o seguinte: você tem aqui, digamos, à esquerda, nessa esquerda inferior, uma população de pássaros vivendo aqui, pessoal. Nesse fragmento aqui de baixo, do lado esquerdo. Existe alguma coisa que impeça o pássaro de sair daqui, desse fragmento florestal, do lado esquerdo inferior, para esse do meio? Existe alguma coisa que impeça o pássaro de sair daqui daqui dessa região para cá, do meio? Não. Não tem nada que impeça, tá? Sobretudo pássaros, né? Que voam. Pássaros, eles então têm essa facilidade.
certo? Aí eu pergunto, digamos que o pássaro passe a parte da manhã nesse fragmento aqui, beleza? Do lado esquerdo embaixo. A parte da tarde, ele passe aqui no fragmento do meio. E à noite ele volte para dormir aqui, nesse fragmento do lado esquerdo embaixo, tá? Mais uma vez. Os pássaros que ora estão aqui, nesse fragmento de baixo, e ora estão aqui no fragmento do meio, eles fazem parte da mesma população, verdadeiro ou falso? Rayane disse que não fazem parte da mesma população. Alguém diverge? Matheus acha que tem, Gabi acha que tem, Rayane acha que não. Ah, tá, desculpe. Perdão, desculpe, Ray, perdão. Então, gente, é verdadeiro, tá? Os indivíduos, mesmo durante uma parte do dia, estando aqui, num fragmento, outra parte do dia, estando em outro fragmento, eles fazem parte da mesma população. Mas como eles estão, assim, se deslocando, tá? De diferentes fragmentos, de um para o outro, a gente não chama só população, a gente chama de metapopulação. Então, esse é o modelo, tá? De metapopulação. As populações, então, elas não são sempre do mesmo tipo, tá? Por exemplo, você pega, às vezes, uma folha, beleza? A plantinha da mãe de vocês deve ter isso. Você pega uma folhinha e, às vezes, tem lá um monte de parasitinha, um monte de pulgão dentro da folha. Pô, a folha tá sendo o hábitat daquele pulgão ali, tá entendendo? Ou daquele inseto qualquer. E eles estão naquele local, no mesmo local. Tá? Então, aquilo é uma população clássica, sabe? Você tem populações de abelha vivendo na região da Caatinga, tá? Uma região extensa. Mas isso aqui é um modelo um pouquinho diferente, que é uma população também, tá certo? Então, modelo de metapopulação, tá? É esse modelo aí, que tem como característica essas subpopulações, tá? Então, você tem uma subpopulação no fragmento de baixo, uma subpopulação, nesse momento, né, no fragmento do meio, uma outra subpopulação no fragmento da esquerda. Certo, Caio? Vou explicar. É como se fosse o seguinte... as populações, elas não são todas iguais, beleza? Esse tipo de população que eu estou falando aqui, ela está organizada de uma maneira um pouquinho diferente, que é o modelo de metapopulação. No modelo de metapopulação, você tem indivíduos que ora estão aqui, tá? Vamos usar como exemplo os pássaros, beleza? Um gavião. Você tem um gavião, por exemplo, que está nesse fragmento florestal aqui, pequenininho, nessa florestinha do lado esquerdo aqui embaixo. Mas ao meio-dia, talvez ele vá buscar comida nesse fragmento do meio. De tardezinha, talvez ele vá para o fragmento do lado direito. Mas à noite, ele vai e volta para esse fragmento do lado esquerdo, tá? Se você tem vários gaviões, né, fazendo isso que eu estou falando, você tem aí uma metapopulação de gaviões. Aí, digamos que eu vá contar o número de gaviões que estão aqui do lado esquerdo, que estão no meio, que estão do lado direito, dentro do mesmo horário. Vou contar, tá? Então, vou ver que tem indivíduos em todos eles, tá? Só que eles não estão parados ali. Então, Kailane, é o seguinte, o gavião não vai ficar parado no lado esquerdo, nem no do meio, nem do lado direito. Ele está o tempo todo mudando, se direcionando para outro local. Então, o gavião, ele só não vai ficar onde, Kailane? Ele não vai ficar no meio. Desculpe. Ele não vai ficar entre um fragmento e outro, tá? Porque o gavião quer estar onde? Numa área florestal, tem mais comida, tá bem? Tem mais roedores pequenininhos, tem mais cobra. Então, para ele é ótimo estar na floresta. Então, ele só não vai ficar entre um fragmento e outro, tá? Mas, ora ele está num fragmento, ora ele está no outro, ora ele está no outro. Então, o nome desse tipo de organização
tá? É metapopulação. E uma metapopulação é formada por subpopulações, tá? Subpopulação é o que, professor? Subpopulação o pedacinho de população do gavião que está aqui, mais uma outra subpopulação, você também tem aqui. E tem uma outra subpopulação aqui. Se você somar cada subpopulação, você vai ter a população inteira, que nós chamamos de metapopulação. Ficou um pouquinho mais claro, Kailane? Se não entendeu, eu explico de novo, não tem problema nenhum. Agora eu vou dar um exemplo clássico. Vou dar um exemplo clássico. De nada, querido. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo vai entender, pessoal. Todo mundo aqui sabe quem é Maria Antônia, nossa diretora. E todo mundo sabe que Maria Antônia mora onde, pessoal? Você sabe onde ela mora? Em que cidade ela mora? Sabe não, é? Olinda, muito bem, Kétson. Mora em Olinda, tá? Então, de manhãzinha cedo, Antônia está tomando café em Olinda. Deu 7h30, ela está no Ageu. Passa a manhã e a tarde no Ageu. À noite, ela volta para Olinda. Antônia e vários outros, como Aparício, como Gilvandro, que não mais, né? Porque Gilvandro agora está só em Olinda. Como várias outras pessoas, tá? Que moram em Olinda, mas trabalham em Recife. Saudade também, Safi. Então, essas pessoas, como Gilvandro, Antônia e Aparício, fazem parte de uma metapopulação. Uma metapopulação, tá? Então, você tem uma metapopulação formada pelo quê? Formada por pessoas que estão em Recife, tá? E pessoas que estão em Olinda, mas que estão todo dia indo de um local para outro. Aí eu pergunto, Safi, eu faço parte dessa metapopulação aí? Essa metapopulação de trabalhadores trabalham em Recife e moram em Olinda? Eu faço parte dessa metapopulação? Não, porque eu moro em Recife, tá? Mas Maria Antônia, Gilvandro e Aparício faziam parte, né? Fazem parte dessa metapopulação, tá? Que ora está em Recife, ora está em Olinda. Eles fazem parte da mesma população, tá? Porque se a gente não fizesse, Kailane, esse modelo, ficaria difícil. Imagina eu chegar numa floresta e contar o número de indivíduos lá e falar, não, pô, aqui tem muito pouco indivíduo. Aqui tem pouquíssimo indivíduo, alguma coisa aconteceu. Mas não. É porque eles estão, talvez, naquele horário, tá? Em outro local. Você tem indivíduos em outros locais que vão voltar. Se você não observar esse tipo de metapopulação, você não vai entender o estudo de pássaros, o estudo de insetos, o estudo de alguns roedores, tá certo? Então você tem isso. Quantas vezes vocês não estão assistindo jornal aí e ficam sabendo de animais que atravessaram, tá? Atravessaram uma estrada que cortava uma floresta, tá? Às vezes esse animal tem sorte, tá? Ele não é atropelado e vai para o outro lado da floresta. Às vezes ele é atropelado. Mas ele faz parte de uma metapopulação, tá? Pois é. De vez em quando a gente vê um bicho morto desse aí. Às vezes animais silvestres mesmo, tá? Então eles fazem parte de uma metapopulação. Tem o fragmento florestal A, que está do lado esquerdo, e o fragmento florestal B, que está do lado direito, tá? Eles ora estão em um local, ora estão em outro. Se você for contar só de um lado, você não vai saber exatamente a dinâmica, ok? Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu o que é metapopulação? Maravilha, gente, maravilha. Qualquer dúvida que surgir, por favor, falem. Meu compromisso é fazer vocês entenderem ainda mais. Tá, Diógenes falou, eu tenho uma dúvida. Por que a nossa saliva não acaba com a sede? Veja só, Diógenes.
A gente só acaba com a sede se chegar H2O novo no nosso corpo. A saliva está usando o mesmo H2O, a mesma água que está no corpo. Entendeu? Por isso que não tem nenhuma diferença. Matheus perguntou, por que eles não podem ficar na divisão entre dois tipos de floresta? Tá, boa pergunta, Matheus. Ótima pergunta. Por que eles não podem ficar, né, entre dois fragmentos florestais, né? Por que eles não podem? Olha aqui por que eles não podem. Ótima pergunta, Matheus. Ótima, ótima. Olha aí, gente. Essa é a resposta. Porque cada população vive dentro de manchas de hábitats adequados, tá? Você nunca vai ver esse pintor verdadeiro aí, tá? Você nunca vai ver esse pintor verdadeiro numa área desértica por muito tempo. Não tem nada para oferecer aquele deserto para ele. Uma área desertificada, tá? Porque ele vive dentro de manchas de hábitat ótimo para ele. Qual é o local que ele se sente bem? Qual é o local que tem comida e água para ele? É um ambiente florestal denso, sombreado, tá? Com galhos para ele chegar, para ele acasalar, tá certo? Então, essa é a resposta, porque cada população ela precisa estar em um ambiente adequado para as suas necessidades orgânicas. Respondida, Matheus? Maravilha, garoto. Agora, tem seres, tem espécies, Matheus, que gostam de ficar aqui, ó. É no meio, né, dos dois fragmentos. Tá entendendo? Tem espécie que gosta de ambiente assim, ó. Tem espécie que adora, tá? Você lembra aí, gente, daquela palestra daquela pesquisadora Rafaela, a que falou sobre espécies exóticas invasoras, não foi? Pronto. Tem uma tal de tiririca que ela falou, gente, que a tiririca ama ambientes assim abertos, tá certo? Então, tem espécies que gostam, tá? Agora outras não, ok? Então a gente está falando de pássaros. Os pássaros, em geral, preferem ambientes assim, tá? Tem outras que não, poucas, né? Mas a maioria prefere ambientes florestais, estão mais protegidos aí, tem mais recursos. Alguma dúvida até aqui? Ok, meu povo. Vamos ver agora um outro tipo de modelo de população. Vocês viram metapopulação, vamos ver um outro tipo de modelo. Agora vamos ver um modelo chamado fonte-poço. Fonte-poço, tá bem? Antes da gente começar, vocês sabem o que é uma fonte, gente? Uma fonte de água, assim, que tá jorrando água, e essa água é uma coisa assim que tem em praças, assim, Tem algumas praças de Recife aqui, tá? Mas você vê muito em filme, né? Uma fontezinha jorrando água, e essa água cai num pocinho ali. Depois volta de novo, né? Todo mundo sabe agora, tá lembrado do que é uma fonte? Eu posso colocar uma imagem aqui do que é uma fonte. Quer que eu coloque a imagem ou não precisa? Precisa não, né? Tá, pronto. Então, é isso que eles usam para explicar, tá? Essa metáfora aí, beleza? Fazer uma analogia dessa fonte jorrando água que cai num poço, beleza? Então, o modelo fonte-poço reconhece diferenças na qualidade das manchas de hábitats adequados, tá? Em manchas-fonte, ele chama de manchas-fonte, os recursos são abundantes. Então, gente, olha para essa imagem aqui. Esquece metapopulação por um minuto, tá? Esquece por um minuto. Alguém... Matheus, se você fosse assim, chutar, não tem nenhuma certa não, tá? Vamos chutar aí. Qual é o fragmento florestal aí que você acha que é mais rico em água, mais rico em nutrientes, mais rico em tudo? Que tem mais
possibilidade aí de recursos? É o do meio? É o do lado esquerdo inferior? Qual você colocaria aí? Pode ser qualquer um. Pronto, o do meio. Eu também acho que é o do meio. Eu achei ele mais denso, mais organizadinho ali. Eu achei esse de baixo muito estragado, tá vendo? Ele tá bem erodido aqui. Pronto, eu escolheria o do meio também, tá certo? Então, veja só. Esse aqui seria uma mancha, tá? Esquece metapopulação, tá? Pelo amor de Deus. Por um minuto. Esse aqui poderia ser considerado a mancha fonte. Que seria o quê? O local onde os indivíduos aqui, tá? De gaviões, por exemplo, teriam a maior capacidade de se alimentar e de produzir filhotes, beleza? Então, aqui a população de gaviões tenderia a ser grande, porque a qualidade da mancha, a qualidade do ambiente aqui é maravilhosa, tá? Mesmo sendo um fragmento. Eles estão produzindo, se reproduzindo bastante. Tem muita comida, tem muita água, tem muito nutriente, tem local para botar ninho. Tá ótimo aqui para eles. Então, olha, acompanhe o texto comigo, pessoal. Em manchas-fonte, os recursos são abundantes. E aí, o que é que acontece? Os indivíduos produzem mais crias, né? Produzem mais filhotes, do que precisam para substituir ele mesmo. Então, o que é que eles querem dizer com isso? Quer dizer, né, que vai nascer muito indivíduo. Vai nascer muito indivíduo. Vai nascer muito filhotinho de gavião. Continua no texto aí, ó. O excesso de crias acaba dispersando para outras manchas de hábitat. Perfeito, Diógenes. Perfeito. Vai haver uma superpopulação naquele fragmento maravilhoso que é o do meio ali, beleza? Então, esse excesso de indivíduos da população vai ter que ir para algum lugar, né, Diógenes? E eles vão para onde? Porque Mateus já falou que aquele ali é o melhor. E eu concordei. Esse excesso de indivíduos aqui, esse excesso de gaviões aí, daquela mancha melhor, tá? Vão para onde agora? Vão para fragmentos com menor qualidade? É isso mesmo? Hein, Diógenes? O excesso de indivíduos vai sair do fragmento maravilhoso para um fragmento com menor qualidade agora? É isso, gente? Diógenes não sabe. Mateus diz que sim. Safira dispersar. Dispersar enfim, se distanciar um do outro, né? Não estamos falando exatamente de uma migração, não. Estamos falando de dispersão, beleza? Então, a maioria está dizendo que sim. E é isso mesmo, gente. É isso mesmo, tá? Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Vocês preferem um restaurante chique, mas entupido de gente, que não tem nem lugar para sentar, que para vocês pegar uma fila, tá imprensado um no outro, e que tem que esperar horas por uma vaga para entrar? Vocês preferem esse restaurante chique, ou vocês preferem ir comer ali na tia da esquina, que tem uma comidinha mais simples, o localzinho é mais simples, mas pelo menos você chega lá, você encontra comida com mais facilidade, porque tem menos gente, né? Então, tipo, você vai poder sentar, mesmo num tamburetezinho, você senta. Eu, particularmente, prefiro ir comer na tia da esquina, tá? Eu prefiro ir na tia da esquina. É essa a lógica que vocês têm que levar, tá? Porque, olha aqui, esse fragmento florestal aqui, Augusto, do meio, é como um restaurante chique. Mas, pô, ele ficou super lotado. Então, não dá mais para mim aqui não, velho. Eu vou para outro local, um lugar mais simples, com menos luxo, mas pelo menos eu vou me sentir melhor lá. E é isso que acontece, tá? Então, esse aqui é o modelo de fonte-poço. Por que poço agora? Fonte vocês já sabem, né? O fragmento que tem mais indivíduos ali se reproduzindo e tal, é a fonte, é de onde está vindo. Tá entendendo? A fonte é o fragmento mais rico.
E o poço é qual? São os fragmentos mais pobres. Mais pobres em quê, professor? Mais pobres em nutrientes, mais pobres em água, mais pobres em local de nidificação para ele fazer ninho, mais pobres, beleza? Então, em manchas-poço, onde os recursos são escassos, as populações são mantidas pela imigração de indivíduos de qualquer outro local. Gente, essa palavra imigração não está muito bem colocada aqui, tá? Porque não necessariamente vai ser isso. Ele pode estar se dispersando, ok? Então, dispersão é uma coisa que é rápida, que ele não vai ficar lá por muito tempo. Agora, se ele for para o outro fragmento e ficar lá, aí você diz que seria uma migração. Mas nós estamos falando de uma população, tá? Modelos de populações aqui que estão se deslocando. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, prof. Maravilha, gente, maravilha. Já estamos acabando. Então, gente, para não esquecer, Gabi, nunca mais isso aqui, fonte poço, modelo de fonte poço, lembre-se sempre, o exemplo do restaurante que Rafael falou. Um restaurante chique lotado não é tão interessante quanto um restaurante simplesinho, porém, que você chega lá, tem local para sentar, é atendido rápido, entendeu? Pronto. Grave isso. E por último, pessoal, nós temos o modelo de paisagem. O modelo de paisagem é o seguinte: ele considera o efeito das diferenças na qualidade do hábitat dentro da matriz regional onde você está. Então, o que é que acontece? Você tem, gente, olha aqui essa imagem. Olha essa imagem aqui, gente, do lado direito. Todo mundo olhando para a imagem. O que é que você tem representado em azul aqui, meu povo? Um rio, maravilha, maravilha. Um rio. Esse rio, tá certo? Ele influencia o tipo de o tipo de fluxo de indivíduos de um local para outro. Quer ver? É muito mais fácil, tá certo? Para os indivíduos desse fragmento aqui do lado direito, o mais direito da extrema direita aí, certo? Que está cheio de pontinhos, que quer dizer que está cheio de indivíduos. É mais fácil, tá? Esse indivíduo ir para esse local aqui, que está mais próximo dele, tá? E que está também dentro da mesma faixa de terra, por quê? Não teria nenhum rio, tá certo? Não teria nenhum rio impedindo essa passagem entre esses dois fragmentos, tá certo? Então, é muito mais fácil ele ir daqui, de baixo, da direita, para cima, do que ir para o outro lado do rio, certo? Então, o modelo de paisagem, ele considera não só a qualidade da mancha, não só isso, porque vocês já sabem que, de fato, a qualidade da mancha influencia. O restaurante chique, porém lotado, tá? Deixa de ser interessante e os indivíduos vão para aquele restaurante mais simples mesmo. Isso acontece aqui também, tá? Isso acontece aqui também. Entretanto, além disso, você tem a paisagem, ou seja, o tipo do ambiente ali, o tipo de rio, ou de paredão, ou de deserto, alguma coisa ali, influenciando esse transporte, esse fluxo dos indivíduos. Moral da história, o modelo de paisagem é como se a gente pegasse esse modelo aqui, fonte-poço, tá? E adicionasse a influência da paisagem local. Ou seja, a gente passa aqui a considerar não só a qualidade da mancha, que eu falei do exemplo do restaurante, mas também a dificuldade de ir de um lado para o outro. Pode ser por um deserto que existe, dificultando. Pode ser por um rio, tá certo? Estão entendendo, gente?
Maravilha. Então, gente, é isso que acontece, certo? É isso que acontece. Explico com certeza, Letícia. Explico com certeza. O modelo de paisagem, tá? Semelhante a esse modelo aqui, que é o modelo fonte-poço, semelhante a esse, tá? O modelo de paisagem, ele é o seguinte, ele entende que os indivíduos eles estão se deslocando da mancha de maior qualidade para a mancha de menor qualidade por conta da superpopulação. Beleza, isso vocês entenderam na outra também. Mas, além disso, os indivíduos eles não vão exatamente para onde querem. Por quê? Porque você tem um rio impedindo ele de ir para onde ele quer, ou dificultando essa ida. Sacou? Dificultando essa ida. Ou um deserto dificultando essa passagem. Tá? Então, por exemplo, se fosse, gente, se fosse um roedor, tá? Se fosse um roedor, jamais conseguiria atravessar esse rio aqui, tá certo? Então ele iria ficar restrito às regiões próximas, ok? Então é isso que eu estou falando, assim, tá? Que no modelo de paisagem, você tem essa dispersão de indivíduos, tá? Ocasionada não só pela superpopulação que Diógenes falou, mas também pela dificuldade ou facilidade que o ambiente impõe através de um rio que está passando ali entre um e outro, ou de um deserto que se estabelece entre uma região e outra. Rayane perguntou, se tiver um deserto ou um rio, é modelo de paisagem? Exatamente, exatamente, Rayane. Se tiver um deserto ou um rio, ou um paredão muito grande, ou um grande canyon, vocês já viram um grande canyon, né? Lá nos Estados Unidos tem um Grand Canyon, que é uma depressão imensa. Que inclusive você tem uma espécie de lagarto de um lado e uma espécie do outro. É impressionante. Sabe? Em poucos metros você tem espécies diferentes. Por quê? Uma não chega do outro lado. Por que não chega? Porque você tem uma barreira natural. Exatamente, Rai. Matheus Felipe perguntou. Qual a melhor solução de diminuição de uma suposta superpopulação? Matheus Felipe, eu vou ser bem sincero com você, tá? Melhor solução, tá? É você deixar o ambiente se autorregular, tá? O ambiente se autorregula. Por isso que você tem predadores e presas, tá? Por isso que você tem um período em que tem uma maior quantidade de indivíduos de uma espécie e uma maior de outra, tá? Porque isso é um equilíbrio, tá certo? Então, se você deixa a natureza se organizar direitinho, ela acaba com essa superpopulação, ok? O que a gente está fazendo é o seguinte, é desestabilizando. Então, a gente está destruindo os ambientes naturais, tá certo? Botando ali um monte de plantação de soja, por exemplo, tá? Monoculturas, tá? E aí, você acaba com os predadores naturais de alguns seres vivos. Por exemplo, quem é que vai comer tanto gafanhoto? Não tem predador para tanto gafanhoto assim, tá certo? Então, por isso que você está tendo, e claro, muita comida, exagero para o gafanhoto, tá? Muita soja, outras plantações, tá? Monoculturas. Ele acha aquilo ótimo e não tem quem barre aquilo ali. Então, a solução, Matheus Felipe, é de dar tempo ao ambiente, tá? Você pode melhorar isso? Pode, fazendo corredores ecológicos, por exemplo, ligando um fragmento florestal ao outro, para que você melhore essa dinâmica, tá entendendo? Então, você tem alguns artifícios. Você tem que dar condições para a natureza se autorregular. Por exemplo, fazendo esses corredores ecológicos. Seria o quê? Plantar um monte de árvores, um monte mesmo, ligando um fragmento florestal ao outro. Isso é bem interessante. Isso acabaria, então, com essa barreira, Kalani, de um rio, de um deserto, por exemplo. Letícia, entendeu? Matheus Felipe. Superpopulação humana. Então, Matheus, veja só.
nós temos total condição de ter comida, de ter água, de ter recursos para toda a população. Ela pode crescer bem mais, tá? A gente tem condição, tá, de organizar direitinho e de ter recursos para todo mundo. O que a gente tem é uma desorganização. As pessoas, às vezes, se atentam só para o lucro, tá entendendo? Quem nunca ouviu falar aí, por exemplo, de produtores de leite jogando leite no lixo mesmo, literalmente, para todo mundo ver, rios de leite sendo jogados no lixo, porque o preço está baixo e eles não estão lucrando muito. Quem nunca ouviu falar disso? Queimando lavouras de feijão e outras coisas para ver se o preço sobe. Isso é uma coisa terrível. Então, tem que organizar direitinho para que o desenvolvimento ele seja sustentável, tá? Tem condição. Claro que tem de organizar, de ter um planejamento, sabe, Matheus? Mas nós temos recursos direitinho e não precisa desmatar, derrubar nenhum pé de IP, nem de nada, nenhuma planta e nenhum ecossistema desse para fazer isso. Nós já temos muitas áreas agricultáveis, temos tecnologia de sobra para isso. Letícia falou, professor João Pedro pediu para avisar que a internet caiu. Ok. Ai, entendeu, Fabrício? Harmonizado. Pronto. É uma opção também, Fabrício, tá? É uma opção, claro. Com certeza. O controle de natalidade, planejamento familiar é uma forma. Diógenes falou, superpopulação humana... Não, aí pode esquecer, viu? Pode esquecer, Diógenes. Porque, olha, Diógenes, nossa primeira coisinha de hoje, cada população vive dentro de manchas de hábitat adequados. Nós até conseguimos modificar o ambiente, mas está muito distante de um planeta ser um habitat adequado para a gente. Então, pode desistir dessa aí, viu? Deixa eu ver o que mais. Mas seria... Pronto. Mas se conseguisse, seria migração. Seria migração. Tá? Agora eu pergunto, Diógenes. Se a família que migrou para Marte, por exemplo, migrou para Marte, tá? Sei lá, conseguiu fazer uma região com oxigênio ali, fechadinho, sei lá, conseguiu. Aí essa família lá em Marte começa a se reproduzir lá. E aí, esse pessoal que nasceu lá, é terráqueo ou marciano? É marciano. E isso seria exatamente a constatação de que houve migração, porque os indivíduos foram para lá, né? Se reproduziram lá, não sei se conseguiriam recursos de lá, né? Plantar alguma coisa lá talvez fosse bem difícil, mas aí seria migração. Então, pessoal, vocês entenderam? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Podemos parar por aqui? Pode. Ok, meu povo. Perdidos em Marte. Eu acho que eu já assisti. Me conta aí, Rai, o que foi que houve? Teve tremores, foi? Eu vou procurar saber. O Brasil é conhecido por ter pouquíssimas atividades sísmicas, tá? É bem raro. Às vezes, eu não li nada a respeito, tá? Mas às vezes, esses tremores, alguma coisa assim, é provocado porque as pessoas utilizaram muito a água dos poços artesianos, tá? Tira a água do subsolo ali em demasia, e aí fica um espaço oco ali dentro, e às vezes tem algum tremor nesse sentido, assim. Mas não sei se é isso, não. Eu soube que na Bahia teve também. Eu vou ler a respeito e digo para vocês. Exatamente, Diógenes. Cria-se rachaduras. E o Pantanal, professor? O senhor viu as queimadas? Ah, meu Deus. Tá um negócio terrível nos nossos ecossistemas, viu, Letícia? Terrível, terrível. E o pior, Letícia, é o seguinte.
é que as pessoas não entendem que a gente precisa do ecossistema. A gente precisa, tá? Nós precisamos das espécies de abelha, tá? Para polinizar as plantas, para a gente ter comida. Nós precisamos dos roedores que vivem lá, dos anfíbios, para ter o controle populacional, para não ter uma superpopulação de algum inseto. Nós precisamos das plantas para tantas coisas, tá? Nós precisamos, sim, Diógenes, dos vegetais para conseguirem sequestrar o carbono, senão a gente vai ter uma piora do efeito estufa, enfim. As baratas são incríveis, viu, Trícia? Elas sobrevivem a tudo e a todos. Mas as baratas, enfim, eu poderia destacar que as baratas são bastante nutritivas e servem de alimento para vários animais, tá? Os escorpiões, particularmente, amam baratas, tá? Agora, as baratas, elas não são daqui, não. São espécies exóticas, beleza? Tá? São espécies exóticas. Se não tiver... Exatamente. Luiz, tem um livro que você tem que ler um dia que é A Primavera Silenciosa, que mostra como a humanidade está destruindo as populações de abelhas, tá? E impedindo o quê? A polinização. Então, estamos com um risco sério de, no futuro, ter fome mesmo, tá? Porque a polinização artificial é terrível, tá? É complicada, é trabalhosa, não é tão boa, tá entendendo? Então, é isso. É a Amazônia, sim. Meu pessoal, eu queria perguntar se tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje. Obrigado, Rai. Qualquer dúvida pode falar. Gente, então olha só, eu vou pedir só para vocês colocarem aí mais uma vez o nome de vocês e a turma, tá certo? Saudade de vocês, saudade de vocês. Valeu. E na próxima aula, na próxima semana a gente se vê, meu povo. Tá certo? Um grande Tchau, abraço. Tchau, prof. tchau. Tchau, tchau, gente. Saudades. Salve, salve, Rafa. Salve, salve. Até logo, irmãozinho. Valeu, valeu, Lu. Valeu, pessoal.